Muita gente me pergunta por e-mail, pelo Instagram, como eu organizo os meus destinos. Nesse vídeo do Na Trilha do Cozinheiro, eu vou mostrar para vocês como planejar uma viagem sem contratempos. Fica aí com essa dica. When we were young, the higher places made us strong together. Every day, we told each other to be friends forever. Mistakes and troubles didn't bring us down. Whoa, friends and lovers just fooling around. O primeiro passo para uma viagem é escolher o seu destino, seja no Brasil ou no exterior. Escolha o melhor momento para fazê-la. Qualquer que seja o lugar, analise a época que você irá fazer a viagem. Evite períodos como férias e feriados prolongados. Também olhe bastante a questão do clima, caso você queira derreter ou congelar. Se você for para o exterior, a atenção com seus documentos é maior. No caso do passaporte, não pode vencer nos próximos 6 meses a data do início da viagem. Países, na maioria, exigem vistos, então fique atento a isso. Se você for para a Europa, por exemplo, países que fazem parte de um espaço Schengen, como Itália, França, Espanha, Portugal, Alemanha, não exigem um visto. Com seu passaporte você pode passar entre esses países, desde que o seu período como turista não ultrapasse 3 meses. Compensação, países como Reino Unido, Croácia, Bulgária exigem visto. Então, no caso da Europa, cuidado ao montar o roteiro. Se você passar por esses países que não fazem parte do espaço Schengen, você precisará de um visto especial. Os Estados Unidos sempre cobraram o visto e o Canadá também. O bom é que a partir de maio desse ano, o governo canadense passou a adotar o visto americano como referência. Então, se você tem um visto americano, você também poderá ingressar ao Canadá. Se não tiver o visto americano e seu destino for o Canadá, aí sim você precisa de um visto canadense. Se você escolher o Mercosul, você pode viajar com seu RG ou passaporte. Países como Argentina, Uruguai, países que fazem parte do bloco do Mercosul. Esse destino é mais fácil em relação à documentação. Mas fique atento que o RG não pode ter mais de 10 anos. Dentro do Brasil, você pode utilizar o RG, carteira de trabalho, passaporte, carteiras de classe e também habilitação. Mas fica uma dica. Ao montar o seu roteiro de viagem, você vai dirigir? Se não, tire a habilitação e todos os documentos que você não vai utilizar na viagem. Tire aquele cartão da farmácia, do supermercado, a carteirinha de estudante, a não ser que ela seja uma carteira internacional. Tire tudo que você não vai utilizar na viagem, não tem valor, porque você vai fazer apenas volume e correr o risco de viajar com documentos que você não vai usar e vai lá, você perde esse documento, imagina o transtorno. Fica valendo aquela máxima, quanto menos, melhor na sua bagagem. Escolhido então o destino, vamos agora fazer todo o planejamento da viagem. Um meio de procurar passagens ou hospedagens são os sites de busca. Temos muitos. Eu sugiro o Decolar, o Expedia, o Trivago. Neles vocês encontram promoções de pacotes ou trechos individuais. Caso contrário, pesquise diretamente nos sites das companhias aéreas ou dos hotéis, principalmente se você tiver planos de milhagens. Quando escolher o voo, fique atento às conexões, principalmente se você tiver que fazer imigração numa viagem no exterior. Sugiro deixar um espaço de 2 horas, por segurança. Imagine se seu voo atrasar. Não queira passar pelo sufoco de perder uma conexão, principalmente se você estiver no exterior e ter que depender da companhia aérea. Hoje, muitos dos aeroportos possuem aplicativos para facilitar a vida do passageiro. Neles você encontra informações sobre horários de voos, mapas do aeroporto, facilidades que tem ali para seu conforto e até mesmo internet grátis. Antes de viajar, veja se o aeroporto, destino ou de conexão tem esses aplicativos. São muito importantes para vocês e serão úteis. As companhias aéreas também têm seus aplicativos e não deixe de baixá-los no seu smartphone. Algumas companhias aéreas utilizam inclusive seus aplicativos como sistema de entretenimento durante o voo. Isso é bem interessante quando você não tem um sistema multimídia dentro do avião. No caso da hospedagem, veja se o hotel tem boa reputação. Cuidado com aquelas fotos que eles colocam nos sites oficiais. Pode ser uma armadilha.
leia os comentários dos hóspedes nesses sites de busca que eu já citei. É muito importante você avaliar a reputação através do comentário de quem se hospedou lá. Os relatos são uma referência para você até ver como o hotel trata a solução de algum problema. Uma outra coisa importante na escolha da hospedagem é você utilizar a ferramenta Google Maps com o Street View. Eu fiz isso na minha viagem para o Canadá. Eu me familiarizei com a redondeza do hotel, e então eu já sabia onde tinham lojas, e foi importante até na escolha. Eu escolhi um hotel, por exemplo, que tinha um supermercado do outro lado da rua. Isso é importante para que você evite, por exemplo, de utilizar serviços do hotel como de frigobar. Você tendo um comércio próximo, você compra água, lanches e evita utilizar esses serviços dos hotéis que normalmente são muito caros. Tenha sempre isso como uma referência para você. Essa minha viagem para o Canadá foi interessante porque, como eu fiz um tour virtual ao redor do hotel, quando eu cheguei em Toronto, eu já fui reconhecendo os locais, a igreja que tinha do lado, a loja, o supermercado à frente, onde eram os pontos de ônibus. Então não deixe de fazer isso durante os dias que antecedem a sua viagem, para que você fique mais habituado ao local para onde você vai. O importante é você estudar o seu destino antes de viajar, saber o que ele lhe oferece, sejam atrações, passeios, lazer, mas também como é o seu sistema de transporte, de segurança, de comunicação. Hoje quase todas as cidades possuem websites com essas informações. Elas são importantes na sua viagem. Quando eu fiz a viagem para o Canadá, eu estudei toda a cidade e fiz um planejamento em relação ao que eu ia fazer, como eu ia chegar nos locais e cada dia como seria o meu passeio. Eu uso uma planilha de Excel que eu vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo. Ela vai te ajudar. É a mesma planilha que eu utilizei no Canadá. Você vai preencher como achar melhor em relação ao planejamento da sua viagem. Você vai perceber que eu sou um pouco caxias nesse planejamento, mas ela facilita muito a sua vida durante a viagem. Na planilha você vai colocar os seus destinos, os preços de deslocamento, de ingressos, de alimentação. Ao fazer o seu roteiro diário, busque montar um mapa com os destinos, para que eles fiquem sempre na mesma região. Assim você evita de ficar cruzando a cidade desnecessariamente e dinamiza melhor o seu tempo, para que você não perca tempo indo para um lado ou outro ou planejando. Logicamente, essa planilha pode ser alterada, surgir alguma coisa nova no dia, mas ela vai lhe servir de referência. A maioria das cidades também disponibiliza gratuitamente mapas da cidade. Não deixe de pegá-las. Esses mapas pequenininhos são fundamentais porque eles contêm várias informações, principalmente mapas de metrô, de ônibus, que vão te ajudar no deslocamento. Se a cidade tiver o sistema de bicicletas de aluguel, é muito bom. Toronto oferece esse serviço e aí você evita ter um gasto com o transporte em relação a ônibus, metrô, táxi. Você utiliza a bicicleta e aproveita o passeio, conhecendo a cidade de uma forma mais divertida assim. Eu costumo fazer de viagens de no máximo 7 dias. Não pela questão financeira, mas acredite, muito melhor 2 viagens de 7 dias do que uma de 15. Menos gasto, menos bagagem, mais tempo para aproveitar as coisas. Então eu viajo de mochila. Uma mochila cargueira de 60 litros é o suficiente para atender por uma semana. Você pode viajar com ela dentro do avião sem a necessidade de estar despachando. Nesse caso, evite colocar líquidos dentro da mochila. Shampoos, perfume, pasta de dente. Você compra lá no seu destino. A sua bagagem fica mais leve. Outra coisa em relação às roupas. Você está de férias, para que você vai botar uma roupa fina, um sapato chique? Use calça jeans, tênis, roupas leves. Pesa menos na bagagem. Se o seu destino estiver frio, deixe para comprar as roupas lá. Porque além das roupas estarem adequadas para o clima, já que você não tem uma referência exata, elas são mais baratas. Em relação aos recursos financeiros, leve apenas o necessário. Você está de férias, você não é um sacoleiro. Então, calcule o dinheiro de acordo com o seu roteiro. Aquela pesquisa que eu falei em relação a ingressos, transporte, alimentação, que você vai colocar na planilha com a margem de segurança de 30% do valor diário
do seu planejamento. É uma margem de segurança para alguma necessidade extra. Outra dica é usar o dinheiro eletrônico. Leve pouco dinheiro em espécie. Vá sacando nos destinos, nos caixas eletrônicos. Uma ferramenta bem legal é a Confidence Câmbio Tem, que é um cartão de débito que você carrega antes da viagem. Então você encontra um caixa eletrônico com a bandeira Visa ou Mastercard, você saca aquele dinheiro que você foi carregando o cartão. Se o dinheiro acabar, alguém que estiver aqui na sua cidade, um familiar, pode carregar para você caso o dinheiro esteja acabando. Você pode também utilizar o famoso e conhecido Travel Check, mas eles são mais difíceis de trocar. Você tem necessidade de ir num banco e tem que estar com o passaporte e uma série de requisitos de segurança que eles fazem. Existe também um aplicativo muito legal para você fazer o planejamento do que levar, chamado Packpoint. Ele ajuda você a planejar a sua bagagem. A bagagem interfere muito na sua viagem. Hoje, principalmente, que as companhias aéreas estão limitando a questão do peso e da quantidade de volumes. Então, viajar com uma mochila, como eu faço, é bem legal, porque você não precisa despachar, ela sempre está com você, você ganha tempo nas conexões, não precisa ficar esperando, além do risco de extravio. Imagine a sua bagagem extraviada e você chega num lugar frio, por exemplo, sua bagagem não aparece, você fica lá congelando porque está tudo na bagagem que foi extraviada. Então, use a mochila como a sua bagagem para essa viagem. Ela é prática, você pode entrar em vários lugares com ela. Fica chato você ficar transitando pela cidade andando de metrô com uma mala na mão. A mochila tem mais cara de viajante e é extremamente prática. Hoje o smartphone é um grande recurso para a viagem. Além de você se comunicar com seus amigos, com a família, usando o WhatsApp, o Message, o FaceTime, ele é um equipamento para você. Ele funciona como máquina fotográfica, como GPS, além de carregar vários serviços úteis que vão facilitar a sua estadia. O importante é que você não esqueça também de levar o carregador do celular. Nele você pode ter inúmeros aplicativos. Esses aplicativos eu vou numerar alguns, são muito importantes. Você tem um aplicativo de Uber, por exemplo, para se deslocar. O Uber tem em todo o mundo. Eu já utilizei no Peru, utilizei no Canadá e muito aqui no Brasil eu tenho utilizado. Mas também você pode baixar os aplicativos de táxi oficiais da cidade. Também os aplicativos de transporte público, metrô, linha de ônibus, de trens, eles são muito úteis. No Canadá, por exemplo, eu utilizava o de metrô, que me dizia o horário que faltava para chegar a próxima locomotiva, então ficava fácil eu me organizar em relação aos horários. Outros atrativos também são bem interessantes. As cidades oferecem aplicativos que dão dicas de turismo, de lazer, dicas de gastronomia, dicas de shows, de atividades culturais. É bom você ter. Mesmo assim, não deixe de conseguir na cidade um guia de bolso. Seu celular deixa de funcionar ou descarrega e você fica perdido. Um guia de bolso é muito importante também como uma segunda ferramenta, uma ferramenta alternativa. Mas o celular hoje é uma peça fundamental na viagem. Como eu falei, ela é uma câmera, ela é um GPS, ela é um guia de bolso. Fique também atento ao clima. Os aplicativos de previsão do tempo hoje são muito precisos e é importante você ter. Eles hoje conseguem fazer um mapeamento de até 7 dias, 15 dias. Isso é muito bom porque você, numa viagem curta de 7 dias, você já sabe antecipadamente como o clima vai estar. Isso ajuda você a planejar a sua bagagem. Eles são muito precisos hoje. Então é muito difícil você ter uma falha, um erro grotesco. Não, hoje está previsto para amanhã fazer 10 graus e fez 35. Isso não existe. Eles são muito próximos à realidade e ajuda bastante a você. Os aplicativos, como eu digo, hoje são muito bons para facilitar a vida de um viajante. Então, quando você planejar a sua viagem em relação ao destino, veja tudo que aquela cidade lhe oferece na parte de aplicativos para que você tenha do melhor. As cidades hoje estão especializadas, principalmente as cidades que são centros turísticos, em ter
elas desenvolveram seus aplicativos para o turista e para que dê a eles a melhor orientação para aproveitar a cidade. Então, ao escolher o destino, veja se a cidade tem aplicativos em relação a dicas de localização, de entretenimento e baixos. Então, utilize ele dentro do seu celular. Mesmo assim, você pode comprar um guia de bolso para ler um pouco do histórico da cidade e fazer seu planejamento. Bom, pessoal, são com essas dicas que eu monto os meus roteiros e saio por aí gravando, trazendo para vocês os melhores destinos para as suas viagens. Deixe seu comentário, se inscreva no canal e entre em contato caso precise de alguma orientação para montar a sua viagem. Terei o maior prazer de atendê-los. Até o próximo vídeo do Na Trilha do Cozinheiro.